Super Esporte ao vivo, sexta-feira, 4 de abril de 2014. Vamos falar de Libertadores da América? Ontem, 2 clubes brasileiros entraram em campo em Bogotá, na Colômbia. O Atlético Mineiro ficou no empate em 1-1 contra o Santa Fé e segue na liderança do Grupo 4. Já o Cruzeiro visitou a Universidade de Chile, em Santiago, e venceu por 2-0 com gols de Bruno Rodrigo e Samúdio. Com 7 pontos, a Raposa ocupa a terceira colocação no Grupo 5 e agora precisa vencer o Real Garcilaso no Mineirão por 3 gols de diferença para se classificar sem depender de ninguém, hein? Intervalinho aqui no Super Esporte, eu volto já. Sim, o Super Esporte já está de volta e para dar uma ótima notícia, atenção que essa é para começar muito bem o nosso final de semana, hein? O ex-piloto Michael Schumacher, que está internado desde o dia 29 de dezembro do ano passado, depois de ter se acidentado esquiando em Méribel, na França, demonstrou, segundo nota oficial de sua assessora Sabine Ken, os primeiros sinais de consciência e despertar. Os médicos do Hospital Universitário de Grenoble, na França, estão diminuindo a sedação do piloto aos pouquinhos. Que notícia boa, hein? A gente segue aqui firme e forte na torcida por mais essa vitória do 7 vezes campeão mundial, Michael Schumacher. Muito bem, agora a gente vai falar de Copa do Mundo e da Arena Corinthians, estádio da abertura do Mundial. Alexandre Silvestre encarou o metrozão e conferiu o caminho que leva até o estádio. Confira essa aventura aí. Nossa aventura começa em casa, na sede da TV Gazeta. Avenida Paulista de ritmo frenético, no bate-perna das pessoas, na pressa do dia a dia e que merece, de vez em quando, uma pausa. O som do congestionamento não é tão agradável assim. Vai e vem de carros, ônibus, motos, veículos, digamos, alternativos. Rota de fuga na volta para casa ou na ida para o futebol pelo subterrâneo. Metrô linha 743. O que 7 milhões de pessoas enfrentam diariamente é o que a nossa reportagem experimenta. A emoção do metrô de São Paulo, tão elogiado pelas autoridades, pouco antes do horário de pico, hein? Destino, o estádio do Corinthians na Zona Leste, onde será realizada a abertura da Copa. Só para começar, porque depois vai ter timão para sempre. Percurso da estação Trianon MASP na Paulista, com baldeações, troca de trens e muito aperto a Itaquera. Parada final da linha vermelha, a cor da raiva. A principal reclamação é final da tarde, horário de pico, um tumulto, né? Muitos passageiros e agora a gente vai chegar na linha amarela aqui, a quantidade de pessoas é muito grande e a gente tem muita dificuldade em atravessar para pegar a linha amarela. Superlotação. Muito cheio, né? Na plataforma de embarque, salve-se quem puder. Dê graças a Deus se conseguir entrar e reze para a porta da composição fechar. Parecemos sardinha na lata. É rir para não chorar. O que é pior, o metrô, o trem ou o ônibus? A sogra. Mas há quem não tenha motivo algum para sorrir. É o depoimento dessa mulher que exige grande reflexão. Não gosto, nunca vou gostar, eu vou morrer não gostando porque minha cunhada morreu na Barra Funda num acidente do metrô. E eu tô processando o metrô por isso. O que aconteceu com ela? Ela caiu na estação e foi atropelada. Por superlotação?
Estava na plataforma. E falta de segurança. Tragédias que os turistas que vêm para o Brasil para o Mundial de Futebol não deverão enfrentar no metrô. Primeiro porque em dia de jogo será feriado para diminuir o fluxo de pessoas no metrô e fora dele, nas avenidas de maior circulação no caminho ao estádio. Finalmente, na penúltima estação, trem vazio, lugarzinho para sentar. Agora sim. Solicitamos a todos que desembarquem nesta estação. Enfim, respiramos aliviados. 1 hora de metrô, um pouquinho antes do rush, diga-se de passagem. Poderia ter sido pior, mas deu para encarar. Estaríamos mal acostumados com tantas dificuldades que enfrentamos todos os dias? Ou a música romântica que tocava na estação de Itaquera mexeu com os meus sentimentos e dos meus colegas de vagão? Troque o disco, editor. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Na saída da estação de Itaquera, mini Museu do Timão. Mas o que chama a atenção de verdade está ali. Não é miragem. Foto incompleta. As arquibancadas removíveis estão em construção. Irão garantir capacidade necessária para a abertura da Copa. O impasse? Quem pagará a conta? Preocupação ainda na moldura da gigantesca construção. As obras viárias no entorno também não estão prontas. E quem coloca a mão na massa a serviço do patrão não esconde o jogo. Quase pronto, mas em volta tem muito a se fazer. Mas questão de tempo, acho que vai dar tempo nós entregar isso aí antes do prazo. Porque tá em cima da hora já, né? É verdade. Começar a Copa e estamos aí. Tá no pavimento. E noite, aqui, sem parar, troca de turno, pavimentação aí. Progresso. Nós sempre escutam falar. O progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Se Deus quiser. Esses são os que trabalham de verdade, né? Bom, já que a gente está falando no Itaquerão, o repórter Felipe Esboril está no estádio nesse momento, acompanhando mais uma vistoria na Arena Corinthians, após a morte do funcionário Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, que caiu de uma altura de 8 metros enquanto trabalhava no local. As obras de montagem das arquibancadas provisórias do estádio estão interditadas desde segunda-feira pelo Ministério do Trabalho, justamente. E agora eu quero falar com o Esboril por telefone para saber como é que está a situação lá. Esboril? Oi, Anitta. Boa tarde para você, o pessoal acompanhando o Super Esporte. A gente fala ao vivo aqui da Arena Corinthians. Alô, Esboril? Da Copa do Mundo. Os operários, a gente pode observar que estão trabalhando nesse momento, menos nas arquibancadas móveis, onde você disse muito bem, morreu o operário Fábio Hamilton da Cruz no último sábado. Nesse momento está acontecendo uma vistoria do Ministério do Trabalho, da Defesa Civil, enfim, dos órgãos ligados à segurança dos trabalhadores aqui da Arena Corinthians. Ainda não temos uma posição se a obra vai ser liberada, tá? Nessa manhã, eu conversei com o Luiz Antônio Medeiros, que ele é superintendente da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego. Ele me disse que somente com todas as exigências atendidas, a obra vai voltar ao normal, pelo menos na parte das arquibancadas móveis. O Corpo de Bombeiros apontou 26 irregularidades. Enfim, o Ministério do Trabalho aguarda que essas irregularidades sejam cumpridas, todas elas no papel e também nas arquibancadas móveis, principalmente nas arquibancadas móveis, para que a obra seja liberada novamente nesse setor onde, nesse momento, a gente está olhando aqui para a arquibancada móvel, todos os funcionários estão fora dela, não tem ninguém trabalhando nesse momento. Obrigada, Esboril. Bom, vamos falar de São Paulo. Ontem, depois do treinamento lá no clube, o goleiro e capitão Rogério Ceni concedeu uma entrevista coletiva, coisa que ele não fazia há um bom tempo, viu? E o Rogério falou que o tricolor precisa evoluir e que eles estão fazendo o que eles estão fazendo em campo não é suficiente para brigar por título nenhum. Mas o que marcou de fato a coletiva foi uma outra notícia. Não é isso, Jonas Campos?
Olha, Anitta, o Rogério Ceni falou sobre diversos temas relacionados ao São Paulo. Mas quando o assunto foi a eleição para a presidência, que será disputada entre Carlos Miguel Aidar e Calil Rocha Abdala, o capitão tricolor preferiu não tomar partido. Apesar de ser sócio do clube, já, sei lá, 10 anos, eu não sei exatamente, 8, 10 anos, não sei. Eu não me manifesto porque eu sou um funcionário do clube, então eu não posso ter uma manifestação, seria, eu acho que antiético da minha parte. Acho que, logicamente, há sempre uma vantagem muito grande para quem tem a gerência do clube. Eu acho que ele, pelo prestígio até que o doutor Juvenal tem dentro das pessoas, dos 200 e tantos conselheiros, né, que alguns serão eleitos agora, acho que final de semana agora, né, acho que é a eleição, né, dos conselheiros, e do dia 16 a eleição para a presidência, eu acho que leva uma grande vantagem. Mas eu respeito a todos, tem gente muito boa dos dois lados, e tem algumas pessoas não tão boas, mas faz parte da vida. Mas a coletiva parou mesmo quando o Rogério anunciou. No fim de 2014, ele vai se aposentar. No ano passado, no fim do ano, a gente viveu aquela dúvida. O Rogério para, não para? Tem alguma chance de acontecer isso esse ano também? Ou está descartado na sua cabeça, fim do ano você vai parar mesmo? No fim do ano eu vou parar mesmo. Isso já está bem definido? É final do ano? Ou você acha que, de repente, pode postergar isso? Não vou postergar, não. Esse é o meu último ano como atleta profissional. Não só do São Paulo, como atleta profissional de futebol. Ok. Vamos falar agora do Palmeiras, que depois de vencer o Vilhena e carimbar a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, pensa agora só no Campeonato Brasileiro. O Verdão entra em campo no dia 20 de abril contra o Criciúma, fora de casa, e Adriano Dolfi bateu um papo com o meia Marquinhos Gabriel. Vamos ver aí. Um ótimo dia para você, Anitta. Aqui no Palmeiras, um clima de tranquilidade na reapresentação após a vitória sobre o Vilhena. Bem verdade que no segundo tempo a equipe teve dificuldades, bola na trave do adversário, mas depois da entrada do Marquinhos Gabriel, a equipe encontrou o caminho, venceu o jogo. Agora só esperando o início do Campeonato Brasileiro, né, Marquinhos? Graças a Deus eu pude ajudar, uma assistência, mas a gente tem que agora acertar o que tem de errado para nesse brasileiro, na Copa do Brasil, a gente não errar mais, que a gente precisa muito conquistar um título. E acho que essa partida foi importante também para você, depois de uma série de lesões, alguns problemas físicos também, né, Marquinhos? Você voltar, ajudar o time, e como você falou das assistências, você é o líder de assistências do time, né? Como eu falei, né, eu fico feliz também por voltar e voltar bem, e ainda mais ajudando a equipe com assistências, e isso aí me deixa muito motivado para cada vez mais melhorar cada treinamento, e a gente espera fazer muito mais passe, muito mais gols durante a temporada. Deixou aquela dúvida boa na cabeça do Gilson? É importante, né, a gente entrar e deixar essa dúvida na cabeça dele. Ele com certeza agora nesses 17 dias vai tentar arrumar a equipe para esses campeonatos e a gente chegar forte. Tá certo, Marquinhos, obrigado e bom 17 dias de treinamento a você. Obrigado. Tá certo, como o Marquinhos falou, o Palmeiras terá aí 17 dias de treinamentos até a estreia contra o Criciúma, dia 20, fora de casa. Com imagens do Jefferson Assis, apoio Larissa de Lima, Adriano Dolfi, para o Super Esporte. Muito bem, agora é hora de falar de quem ficou no Campeonato Paulista. Nesse domingo temos Ituano e Santos no Pacaembu, e a equipe de Itu, que vem sendo a grande surpresa desse Paulistão, espera fazer história diante do badalado Santos. Felipe Esboril tem as notícias. Itu, cidade do interior de São Paulo, conhecida por ter mania de grandeza. E olha, nem no melhor dos sonhos dava para imaginar o Ituano na final do Campeonato Paulista. Olha, a gente não imaginava, e a gente não pode falar que imaginava isso. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, à medida que a equipe foi amadurecendo, foi fazendo bons jogos, a gente começou a acreditar. E graças a Deus a gente conseguiu chegar nessa final, mas a gente tem essa ambição de buscar esse título também. Também não tinha como prever uma campanha tão boa como a do Ituano. Melhor defesa do torneio, levou apenas 10 gols. A rede do goleiro Wagner não é balançada há 4 rodadas. Um dos responsáveis por esse sucesso todo é o zagueiro alemão, que ficou de fora em apenas um jogo esse ano. Tive a infelicidade de ficar um jogo fora, mas graças a Deus
campeonato praticamente todo jogando e feliz pelo trabalho que estou desenvolvendo. Para muitos desse elenco, essa é a primeira decisão da vida. Por isso, o tempo deve estar passando mais devagar, porque a ansiedade aumenta a cada hora que se aproxima. Temos que conter, eu acho que o que a gente conseguiu até agora foi maravilhoso, porém seria como se fosse a cereja do bolo a gente conquistar esse título. A final do campeonato é mais disputado do país, mas é o foco, né? A gente tá bem focado, trabalhar da melhor maneira possível esses restos desses dias que temos aí para trabalhar, para a gente fazer um grande jogo. Um trabalho que não está sendo bem feito só dentro das 4 linhas, e sim na administração do clube. Juninho Paulista assumiu a gestão do futebol do Ituano há 5 anos. De lá para cá, tirou o time do atoleiro de dívidas, formou um elenco, está na final do Campeonato Paulista e não quer parar por aí. Exagero da nossa parte dizer que o Ituano todo ano vai disputar o título paulista. A gente sabe que não é isso, eu sou bem realista quanto a isso. Mas eu acredito que o Ituano tenha dado um passo maior e aí todos os campeonatos que dispute, o Ituano agora visa, a tendência é que o Ituano vise a classificação e não a parte de baixo. Parece que a tradicional forma de se pensar em Itu, tudo grande, enorme, exagerado, está dando certo com o time da cidade. Vamos ao adversário, então, do Ituano. Após o empate sem gols diante do Misto pela Copa do Brasil, o Santos já voltou aqui para São Paulo e se prepara agora para a finalíssima do Paulistão, domingão, contra o Ituano. O repórter Vinícius Rodrigues acompanhou o desembarque do elenco do Santos. Vamos conferir. O Santos chegou a São Paulo na tarde desta quinta-feira, aqui no aeroporto de Congonhas, trazendo na bagagem um empate. No placar de 0-0 contra o Misto, o jogo marcou a inauguração da Arena Pantanal, em Cuiabá. O objetivo quando você vai jogar um jogo que tem essa possibilidade de eliminar um segundo jogo, é um objetivo. Mas também trazer um empate e poder decidir na Vila Belmiro, a vantagem é pra gente, não pro Misto, né? Mas isso é coisa pra gente pensar só no dia 16 agora. O resultado perigoso, mas a gente jogou bem, fomos bem superior no jogo todo. Acredito que aqui na Vila as chances são muito grandes de a gente conseguir a classificação. Então a gente está bem tranquilo. E eu espero que o jogo de volta aqui a gente possa fazer um bom jogo e fazer gols para que a gente possa sair com a vitória. O time correu bastante, marcou muito, criou bastantes oportunidades, mas era um dia que a bola não entrava. Outro assunto muito falado no desembarque do Santos é a final do Campeonato Paulista, que tem seu início neste final de semana. A gente vai procurar ir para o Pacaembu e brigar pelo título, sabe que é um jogo difícil, mas a nossa equipe está bem preparada e eu tenho certeza que se a gente jogar como a gente vem jogando nos últimos jogos, a gente vai conseguir o resultado positivo. A gente vai se preparar para um grande jogo. O Santos, desde que eu estou aqui, sempre respeitou todo mundo igual, todas as equipes, dependendo do nome, do tamanho, e é isso que a gente vai fazer. E o Corinthians, hein? Será que vai ser inteligente? A intenção do Corinthians em contratar o Elias continua de pé, apesar do mal-estar entre a diretoria do Timão e do Sporting de Portugal. Os portugueses alegam que o time paulista não tem condições financeiras de contratar o atleta e que o alvinegro fez muito oba-oba, sabe? Muito marketing. A crítica vale também para o Flamengo, que tem interesse no meia. Confira aí na reportagem do Alexandre Silvestre. O Corinthians contra-atacou por meio de nota oficial, afirmando que os portugueses dificultaram a negociação com cláusulas absurdas, entre elas 100% de multa em caso de atraso no pagamento de alguma parcela. O Timão mantém a oferta inicial, 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas descarta essa multa de 100% e quer que o Sporting pague o salário do Elias até que ele possa entrar em campo. A janela fechou e o Elias só poderia jogar no Corinthians após a Copa do Mundo. Quem está perto de um acerto para sair é o Emerson Sheik. Dirigentes do Botafogo e o empresário do atacante têm se reunido constantemente e o Sheik deve ir para General Severiano por empréstimo. O Corinthians pagaria metade do salário.
Enquanto isso, o professor Mano Menezes segue preparando o time para a estreia no Campeonato Brasileiro. Amanhã, aqui no CT às 10 horas, tem jogo treino contra a Ponte Preta. Macaca, que está emprestando o lateral direito Ferrugem para o Corinthians. Ele que vai brigar pela posição com o Fagner, que ainda não convenceu o técnico Mano Menezes. A estreia do Timão no Brasileiro está marcada para o dia 20 de abril, contra o Atlético Mineiro, em BH. Muito bem, e o Corinthians parece que está de olho no Rafael Sobis, e muito eu gosto do Fluminense, e faria um troca-troca, então o Rodriguinho iria para lá, para o Rio de Janeiro, e Rafael Sobis viria para cá, para o Corinthians. Vamos aguardar, gosto muito, gosto muito. Poderia ser o Frederico Guedes, né? Bom, na manhã de hoje o São Paulo trabalhou de olho no jogo da próxima quarta-feira contra o CSA pela Copa do Brasil. Osmar Garrafa acompanhou. No tricolor, a expectativa é para a partida da próxima quarta-feira contra o CSA pela Copa do Brasil no estádio do Morumbi. No jogo de ida em Maceió, vitória do São Paulo por 1-0. Agora, basta um empate para a equipe avançar à próxima fase dessa competição. A novidade para esse jogo será a presença de Pato, que pela primeira vez vai jogar no estádio do Morumbi para a torcida tricolor. Com Pato em campo, Pabon está indo para a reserva. E Ganso, que havia deixado o time para a estreia de Pato em Alagoas, está mantido no meio-campo são paulino. Salvo algum problema até a próxima terça-feira, Anitta, o São Paulo está pronto para enfrentar o CSA. E Pato deve mesmo ser a única novidade. Até lá, Muricy Ramalho ainda vai ter mais 3 dias para trabalhar com o elenco tricolor. A única folga antes do jogo contra o CSA será no próximo domingo. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Obrigada, Bottle. E agora deixa eu dar um recado. Gente, não esqueçam de que toda sexta-feira rola um bate-papo com o nosso departamento de esportes aqui da TV Gazeta. É pela internet, é o Hangout. Entre lá no google.com/TV Gazeta. E ó, se liga só em quem vai bater papo com você hoje, hein? Sobre os assuntos aí da semana. A apresentadora diva do Gazeta Esportiva, Michele Janela, o Super Chico Lang, e vocês vão poder conhecer os meninos que colocam esse programa aqui, o Super Esporte, no ar. São eles, Jonas Campos, José Paes e Rodolfo, o famoso Tchakov. É daqui a pouquinho, 1h30 da tarde. Um beijo e até domingo no Mesa Redonda. Eu vou embora. Um beijo, até domingo, tchau. Embarque numa viagem para o Vietnã com o Mochileiro, hoje, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Just took my son towards your domain. You can't